aqui, oh, oh. É um pouquinho de Brasil, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz. Feliz, feliz. Hoje o nosso... no tom, liga aí. Hoje o Tudo Sobre Minha Mãe tá começando. Tá começando em clima de quê? De Copa do Mundo! Porque afinal, hoje, na estreia desse episódio, mais um episódio da terceira temporada, é dia 24 de novembro. Atipicamente, a Copa do Mundo esse ano é no mês de calor. É verdade. Pra nós, pra eles lá, é um calor que dizem que é um pouquinho frio, mas não. Exatamente. Copa do Mundo do Catar e o Tudo Sobre Minha Mãe, é claro, tá em clima de Copa do Mundo. A gente tá aqui outono azul, verde, olha, tem tudo a ver com Copa do Mundo dia hoje. De estreia do Brasil. Estreia, né? Já estreou. O pior é que agora, quando a gente tá gravando, a gente não sabe o resultado. Não, mas a gente já sabe, o Brasil ganhou. Certo que o Brasil ganhou, depois quero ver. Aqui, ó. A gente tá de dedo cruzado no dia da gravação, contando que neste momento, quando tu estás assistindo o nosso Tudo Sobre Minha Mãe, já estás comemorando a vitória do Brasil. Aliás, Tati, antes da gente falar um pouco mais sobre o podcast, vamos falar dos nossos parceiros? Assum Supermercados, Vinícola Aliança e Gênios Educacional. Mas para começar o clima de Copa do Mundo, fiquei pensando... Como é que a gente se reúne com a família para curtir os jogos? Como é que é a tua tradição na tua casa? É muito bom, né? É um momento da gente confraternizar, de todo mundo torcer, de principalmente estarmos unidos. É verdade. Numa intenção, né, de que o Brasil, de que o nosso time, a nossa seleção conquiste, avance e a gente traga para casa esse hexa tão esperado. Tão esperado. E aí, lá em casa, nossa, é decoração, é bandeirinha, todo rola? mundo com as cores... né? E muita comidinha. Então tem que preparar comidinhas, bebidinhas, né? Reúne os amigos também, de vez em quando. Reúne amigos, vizinhança. E tu tá com os filhos adolescentes, né? Já convido os coleigas do colégio pra ir. Vai ser muito diferente, vai ser muito diferente, vai fazer uma bagunça boa. Eu já tive a fase de comemorar gol assim, bem miudinho. Pra não acordar o bebezinho que tava dormindo. Sim, eu também. Meu filho nasceu em 2010. Naquela Copa ele tinha 6 meses. Eu tava pensando que na Copa anterior eu só tinha um. E tava grávida de outro. Viu? Se eu não errei nas contas, alguém me ajuda aí com as contas. Não, acho que tá certo. Mas vamos falar de uma coisa muito legal, que é Assum Supermercados, onde tu pode já fazer o teu rancho para esperar os amigos e a família e comemorar e torcer e vibrar com o nosso Brasil. Inclusive, a gente tá aqui com uma mesa hoje para receber a nossa convidada. Uma delícia, né? Com essas tábuas da Mor que você encontra no Assum Supermercados, perfeita para colocar uns quitutes, uns aperitivos. São umas gamelas Exatamente, lindas. tem vários modelos, fáceis de higienizar e, além de tudo, muito estilosas. Né? Aliás, sabia, né, que a madeira é super importante, né, para higienizar muito melhor do que os produtos de plástico, sabia? Então é isso. Curiosidades. No Assum você encontra produtos para servir e para comer e para beber da Copa. Gente, sabe o que eu tava pensando, Xana, que hoje a gente poderia se apresentar diferente. Tipo, oi, eu sou a Tati, mãe da Martina e do Theo. Oi, eu estou comendo uma pizza. Aliás, Brasil e pizza, tudo a ver. Não, piada, tá à parte. Eu sou a Xana, mãe do Gonçalo, do Francisco e da Mercedes. E nós vamos receber aqui uma mãe muito especial. Muito torcedora. Muito goleira. Muito brasileira. Ai, uma pessoa muito carinhosa, afetuosa, que já é avó de 5 netos. E vou te dizer uma coisa, talvez seja a mãe mais xingada. Ai, pois é, né? Deve ser difícil. Não, pior também. Que ela, só a mãe do juiz. Acho que é alegria e tristeza. Alegria e tristeza, tem que ter um equilíbrio. Ela teve um casamento lindo de 34 anos, é viúva, mas tem uma história profissional também, corretora de imóveis, uma mulher do nosso tempo. E que gestou, né, 2 dos caras mais importantes do nosso esporte. É alta. Altíssima. E os filhos são altos. Aliás, essa profissão precisa ser alto, né? Vamos apresentar? Vamos, fala aí. Ela é a mãe do... Eu vou dizer só de um dos filhos agora. Então diz. A mãe do Alisson. A mãe do Alisson! Magali Becker! Oi, gente. Seja bem-vinda. Estou muito feliz em estar aqui com vocês.
E nós mais felizes ainda de poder estar aqui te recebendo. E a gente comentou antes de gravar, né, Tati, que olha só, Magali, é o seguinte, o programa vai ao ar no dia da estreia, mas a gente não vai saber se o Brasil ganhou. Como é que tá a expectativa antes de qualquer coisa? Olha, eu tô com o coração, assim, eu comento com todos, é a Copa, segunda Copa que eu vivo, né, que eu vou viver, e eu tô, assim, mais sensível, tudo é mais, eu tô sentindo muito mais. Eu não sei se isso vai ser... Eu sinto que vai ser pro lado positivo. Eu acho que a gente vai conseguir trazer esse título. Intuição de mãe. Intuição de mãe. Ó, gente, anote aí. Intuição de mãe. Aliás, por que a gente começou falando eu sou a mãe do fulano, eu sou a mãe do fulano? Porque depois que a gente tem os filhos, né, Magali, vamos ser sinceros, a gente acaba sendo a mãe. Né? A mãe do fulano, a mãe do ciclano. O que nos orgulha muito, né? Muito. É um título bem importante, eu acho, né? Muito. Talvez o mais importante. Exatamente. De todos. Mas falou dos netos, né? E antes de começar, a gente também, ela estava aqui mostrando as fotos dos netos, que já vamos começar por aí também. Vamos. É viver a maternidade de novo, né? Tudo de novo. Eu fiquei avó com 37 anos. Imagina, eu não era nem mãe. Não, eu era mãe de um. Ai, a Maria Eduarda nasceu, assim, foi um sentimento maravilhoso ser avó. Eu não sei, é um gosto totalmente diferente, né? E a gente curtiu muito ela, ficou com ela na nossa casa, na casa da outra avó também, até ela estar com 1 aninho de vida e poder ver que o casal estava pronto para ficar com ela, né? Então, a gente teve todo esse cuidado. Mas, graças a Deus, foi muito bem criada. É uma moça linda, de 17 anos, a minha parceira. Ai, coisa boa. E todo mundo fala, né, que ser avó é curtir a maternidade com um pouquinho menos de responsabilidade. Mas, no teu caso, não, né? Foi parte importante da educação, da formação dela. E tipo assim, o Muriel era novo, era jovem, tinha os treinos. Então, assim, durante esse primeiro ano que ficava junto com a gente, se ela chorava demais, eu buscava pro meu quarto para ele poder descansar, que eu sabia que era importante tudo isso para a carreira, então, nossa, foi demais. O Muriel é o filho mais velho, né, da Magali, que irmão do Alisson, ele tem 5 anos a mais, né? 5. Também goleiro, joga no Chipre atualmente, Exatamente. Isso? E trouxe ele, que foi, Magali, para entender, ele que foi o que caminhou para esse lado de goleiro. Exatamente. Partiu dele, assim, dentro da exatamente. Família. Assim, ó. Nós morávamos num condomínio de vários apartamentos populares, né? Então, eu interagia muito com eles, descia, ia pra pracinha, fazia lanchinho, estava sempre junto. E com o decorrer da idade, eles foram formando timezinho, que é normal, de futebol. E eles sempre jogando no gol, fizemos o futebol de praia. Eles sempre foram mais altos, assim? Sim, mais altos. Eu ia te perguntar, nasceram grandes também? O Muriel, 3,650. Não. E o Alisson, 4,650. Viu? Eu fiquei assim, se essa pergunta tem que vir, porque, né? 4, cesárea? Cesárea, ele. Sim, Muriel, normal. Tá. Normal. Um pouco difícil, mas foi normal. Guri grande. E aí eles iam pro parquinho, aquela coisa de brincar na rua, de jogar futebol. Exatamente. Filho brasileiro, jogar futebol. E aí surgiu um campeonato em Capão, a gente levou, apostou, foi junto. E lá o Grêmio nos chamou, Estavam com o olheiro. Isto. E ele nos já chamou tava no já. gol, ele já tava no gol. Não, dali ele foi para algumas escola de Novo Hamburgo, pequenas, né? E depois ele foi pro Novo Hamburgo, jogar no Novo Hamburgo. E ali dentro ele fechou o gol num jogo que seria 8-0 pro Grêmio, né? Ele fechou o gol e foi 1-1. Olha. Aí o Grêmio nos chamou definitivamente. Fechou o gol. Fechou o gol. Hoje nós vamos ter também aqui um glossário de mãe de jogador de futebol, né?
Fechou o gol, exatamente. Que quer dizer, não passou nada? Não passou nada, só um gol, né? Tipo Ficou assim, empate. era o time de um goleiro só, assim. Isso. Entendi. Vai que é tua, Tafarel, tipo aí, isso. Né? Então, o Grêmio chamou, nós apostamos, colocamos ele durante 1 ano e meio no Grêmio, depois o Inter nos chamou. E como a gente também é colorado... Eu ia fazer essa pergunta agora. Como é que né, ser mãe de um jogador, abandona logo em seguida o time do coração? Ah, não é assim que funciona. Revelações. Quando tem o jogo, tipo, Inter e Bahia, Fluminense, aí, claro, né, aonde ele está, a gente vai torcer, né? Mas fica aquela divisão, assim, é o Inter, sabe? Que é o time do coração de vocês. Exatamente. Então deu certo, né? Os deu dois tudo certo. Na tudo. categoria. Aí o Alisson, né? Vamos falar agora do Alisson. Ele começa a jogar também. Depois de quando ele tinha 10 anos, eu sempre comentava pro meu marido: vamos tentar deixar que ele entre com 12 na base, não entre com 10. Vamos esperar, porque a gente não vai dar conta, tem que levar, tem que buscar, tem que... Tu trabalhava nessa época? Sim, fora? sim. Quando o Muriel tinha os seus 16 anos, eles têm que morar em Porto Alegre para fazer o estudo à noite. Então, nós alugamos um apartamento com outro colega, né, de futebol. As mães sempre dividindo as tarefas, moravam 3 meninos juntos, daí tu imagina a bagunça do apartamento, né? Então, a gente, tipo, chegava, uma ia um dia da semana, a outra ia o outro, e em fim de semana a gente ia buscar eles, né, e toda aquela função. Mas era, assim, uma coisa feita de coração, sempre alegre. Saía do trabalho, ia pra lá, limpava apartamento, cozinhava, fazia aquela comidinha junto, né? Talvez o bolo que eles queriam comer, ou o doce que eles queriam comer. Mas, Magali, deixa eu te perguntar, assim, uma coisa que eu acho que passa muito pela cabeça, né, Tati, assim, é que a gente vive num país em que o futebol, né, em que o esporte, especificamente o futebol, ele é muito bem remunerado, né, ele é um trabalho de muita dedicação, obviamente, Exatamente. né, com muita competição, inclusive, Sim. muita gente, né, querendo alcançar êxito profissional através do esporte, mas ele é um futuro possível para um filho. Quando eles estavam lá começando, isso passou pela tua cabeça em algum momento, assim? Olha, esse é um caminho profissional para os meus filhos e eu vou investir neles dessa maneira. Tanto que eu dizia pro meu esposo, entre pagar uma escola particular, né? Eu prefiro, então, deixar esse dinheiro que se tem, né? Para outros fins, para poder proporcionar algo a mais para eles, né? Porque o que vai acontecer no futebol? Eles não vão conseguir estudar muito. Assim, eles vão estudar, vão completar o 2º grau, mas talvez depois uma faculdade já seja mais difícil, que foi o que aconteceu, né? Na realidade, acontece com os atletas, né? Isso. Enfim. Mas assim, ó, eu sempre dizia, lá com 15, 16 anos, tu já tem um pouco mais de noção do que vai acontecer. Ali, nessa idade que começa a funilar o caminho deles. Então, pelo que eles jogavam, poderia ser ou não altura, maturação, todo esse questionamento, a gente via que estava ok, que estava dentro. Então, eu dizia pro meu marido, se Deus quiser, se é para ser, vai dar certo. E se não for, o que eles estão aprendendo aqui, o que eles estão levando para a vida, ninguém tem. Claro. Na adolescência, principalmente, o esporte é vida sempre, né? Para a mente, para o corpo, enfim. Tudo. Mas na adolescência, ele é primordial, essa é a minha visão também, né? Porque é como eu faço lá em casa. Então, proporciono o máximo possível para que eles estejam em movimento, porque o ambiente do esporte é maravilhoso, né? Aprendem muitas questões. O aprendizado, né, Tati? O jogar, né? A competir, nem sempre ganhar. Aprender a perder. Emocional, se frustrar, né? Exato. Mas aí a minha dúvida, que eu acho que é uma dica que a gente poderia deixar para as mães, assim, como é que a gente identifica que aquilo é um desejo da criança, do adolescente, ou que tem mais expectativa nossa em cima? Como é que vocês mediram isso? Eu vejo assim, ó, primeiro lugar, a disponibilidade deles, o querer deles, porque a rotina é
muito pesado. Vai pra escola de manhã, volta, almoça correndo, vai pra BR, pegar o transporte que vai levar eles a Porto Alegre. No nosso caso, que era Novo Hamburgo. Aí depois volta, chega em casa às 8 da noite. E eles ainda Faz a lição. Faz a Sim. lição e eles ainda queriam ficar na rua batendo bola. Ah, sim. E a a parte do briga lazer do futebol. é. Então eu digo assim, ó, esse querer, o acordar cedo em fim de semana, não ter horário pra nada, é viver o futebol. Uhum. Se a criança faz isso, tu já pode começar a postar. Ou Se seja, ela começa a dizer assim, eu tô cansado, hoje eu acho que não vou. Aí, opa, Ah, é verdade. Ou seja, a vontade aliada à disciplina, à dedicação, à determinação. e estar feliz em fazer aquilo, porque não adianta eu ficar meio. É mais ou menos Ali tu já vê tudo. como mãe de artista, né? Eu fiquei pensando agora enquanto eu ouvi a pergunta É. da Tati, porque eu vejo por mim, assim, e vejo por outras mães de crianças que cantam, que tocam instrumento, que muitas vezes é a vontade dos pais, muito mais do que a vontade da Exatamente. criança. Eu, no meu caso, assim, fui eu que liguei, eu que fui atrás, né? E a minha mãe disse, ok, tu quer, então vai. Mas nunca havia essa vontade deles, entendeu? De me Entendi. transformar em cantora. E eu acho que isso é, assim, uma prova de que daí vai no caminho certo, que é o caminho do teu propósito, que tu vai descobrindo no decorrer do tempo, né? Exatamente. E alguma característica, assim, personalidade, porque assim, vamos falar do Alisson, né? Primeiro tem esse posto, né, que hoje já recebeu vários prêmios também Sim, né, sim. pela sua capacidade, enfim, é um profissional, né, de gabarito. O que de traço da personalidade, assim, que tu notou, que tu achas que fez essa distinção pra ele? Olha, o Alisson, sempre desde pequeno, ele foi assim, ele tinha um irmão como parâmetro, tipo assim, ele tá fazendo, eu vou conseguir fazer também. Eu vou. É como se aquilo instigasse, né? A seguir os passos. E também ele tem aquela personalidade competitiva demais. Porque se ele não conseguia ganhar no jogo de videogame, ou algum outro jogo, ou alguma outra brincadeira, ele batia no chão, brigava, chorava. Conheço um assim. Olha Muito, só, né? muito. Então ele tem aquilo aguça, né? Instiga ele. E ele foi aperfeiçoando cada vez mais. Mas, Magali, como é que lidava com os dois irmãos, assim? Pois é. Passava por isso, assim, ai, mas e se o fulano vai e o Beltrano não vai? Exatamente. Coração de mãe Meu dividido. coração, gente, na hora do profissional ali, que os dois ficaram juntos. E que daí um era o titular e o outro reserva. Conta pra gente, porque talvez, né, pra recuperar essa fase, como é que foi? Foi no Inter isso? Foi no Inter. Internacional. O Muri tinha uns 19 para 20 anos, né? O Alisson atrás um pouco, eu acho que foi lá com uns 22 do Muriel. Então, o Alisson tava ali, eles começaram a ficar juntos, aí eu sempre dizia assim, olha, vocês não duvidem que vocês vão jogar os dois no mesmo jogo. Cada um vai, revezar um tempo. Era esse o meu sonho, né? Essa regra deveria de mudar. Vamos mudar a regra. Mãe de jogador de futebol quer mudar a regra. E tipo assim, aconteceu um dia, num jogo, de um estar jogando como titular e esse se machucou. Teve que sair e o outro entrar na outra. Olha só! Mesmo com o Metade machucado de um, foi a glória de uma mãe ter os dois, né? Foi. Aconteceu, entendeu? Daquela forma, mas aconteceu. Então, eu sempre digo, assim, que o coração de mãe, assim, ele tem poder. Ele tem. Tem poder, sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa que eu fico pensando também é que a gente vê pelo histórico de vários jogadores, né, do nosso país, principalmente, que lidam com um mercado, muitas vezes, exterior, né, de muita grana. Exatamente. Né, de muita responsabilidade, como a gente já falou. Mas, assim, saem muitas vezes de uma vida simples para uma vida, né, de luxo, de glamour, de muita visibilidade, né, de muita exposição. Sim. E vejo também, nesse caso, que o preparo familiar conta muito.
A gente, não é raro a gente ver histórias de famílias, né? De pais, de mães que acompanham, que estão sempre presentes e que acabam até também ganhando visibilidade em função da vida estruturada que esse profissional acaba tendo. Como é que tu em algum momento pensou sobre isso? Olha, eu preciso preparar os meus filhos para lidar com isso? Ou foi um caminho natural? Sempre. Assim? Tanto assim na base, quando eles começaram a despontar, eu sempre dizia, sempre pé no chão. Sempre humildade. Então, o que eu procurava fazer muito na base, fugindo um pouquinho, é convidar um dos meninos da concentração, que quando eu ia buscar os meus, eu via que eles passavam com aquele chinelinho havaiana, aquela necessairezinha na mão, voltando da janta, e iam pro quartinho deles no fim de semana sozinhos, me cortava o coração. Eu dizia pros guris, podem levar um deles, escolhem um e fazem um rodízio que a mãe leva, faz janta, faz... Aí eu fazia o que eu conseguia, assim, fazer para poder proporcionar um pouquinho do sentimento deles estarem com a família, entendeu? Isso para mim, assim... E eu acho que os guris aí, eles aprenderam. Ou seja, a estrutura familiar faz diferença. E além de dar para os teus filhos, tu ainda pensou em ajudar outras crianças e adolescentes. De mãe, né, Magali? Emociona, né? Emociona. Porque a gente vê lá o atleta brilhando, né? Fazendo, dando o melhor. E aí não consegue, às vezes, dimensionar que por trás, muitas vezes, a família sem condições de poder não dar tem esse condições carinho, de estar ali. Né? Que tu, de os meus, maneira... graças a Deus, estavam perto, mas poderia ser diferente. Isso. E aí tu te coloca nesse lugar que a gente aqui fala sempre. Quando a gente tem um filho, a gente vira mãe de todos. De todos. Porque é impossível ver e não se comover, né? E o quanto é importante também para quem está numa posição privilegiada, poder ter empatia, né? Então, exatamente. Que bacana. A gente, eu sinto assim que esse também deve ser um ponto de virada para eles, né? Para o Alisson, para o Muriel, de como eles conseguiram ir para frente, assim, olhando, né, de uma forma afetuosa. Isso, e vendo o que acontece, tipo, estendendo a mão, né? E eu vejo que eles lidam muito bem com isso. Eles são discretos, procuram fazer, assim, tudo muito, né? E são tranquilos quanto a isso. E um sentido de coletividade, que eu acho que é fundamental para esse tipo, né, de esporte principalmente. E que se vê que tá na base também, né? De pensar no outro, de acolher o outro. Isso é muito importante, porque acredito, e a gente também já teve provas nos históricos de Copa do Mundo, que o emocional é o 12º jogador ali, né, no campo. E tanto na vida deles, fora daqui, né, junto com pessoas do grupo de brasileiros, que normalmente é o que acontece, eles se tornam uma família também. Sem dúvida nenhuma. Sabe que... É muita pergunta, eu tô aqui, ela vai falando, vai surgindo um monte de coisa. Eu ouvi tu falando que tu teve teve que superar uma dificuldade, um medo de dirigir na BR, né, pra vir de Novo Hamburgo a Porto Alegre. Esse foi só um dos medos que tu teve que superar? Ou teve muitos outros? Esse foi o pior, porque eu dirigia na minha cidade, tranquila, né? Tudo certo. Aí, quando o Alisson foi realmente pra jogar na base, que foi com 10 anos, como a gente estava falando antes. 10 anos. Então, eu pensei assim pra mim, agora eu vou ter que pegar o meu carro e desafiar isso. Vou ter que ir, vou ter que perder meu medo e vamos embora. E fui, tranquilo, graças a Deus, eu hoje dirijo por tudo, vou para tudo quanto é lugar, tudo certo, né? E são desafios. São desafios. A tua cabeça tem que abrir, teu coração, né? Tu vai sempre querer fazer tudo por eles, né? Não, e muito cedo, né? Então, assim, poder acompanhar e conseguir acompanhar, certamente superou o medo, né? Aliás, esses dias eu estava vendo uma entrevista, né? Que existe uma grande diferença entre medo e pânico. O medo é o que te instiga a ir pra frente, né? O pânico é o que te paralisa. Então, paralisa. Né? Vencer o medo é muito importante, certamente como exemplo pros guris também. Mas agora sim, vamos falar de Copa do Mundo! Aliás, eu gostaria de dizer que hoje é o episódio de Magali e o urso. Não é mais o urso, porque eu trouxe o urso da Mercedes vestido com a camiseta da seleção em clima de Copa do Mundo, porque a gente tá todo mundo vibrando, né? O brasileiro é apaixonado por futebol, sem dúvida nenhuma. Claro que na tua vida é uma profissão dos teus filhos, obviamente, mas o coração brasileiro, o coração de torcedor, também tá presente nesses momentos. Eu vi uns vídeos das famílias comemorando
a escalação, né? A convocação. Sim, sim. Como é que foi esse ritual lá pra ti? Olha, eu sempre digo que eu tava trabalhando em viagem, tava indo pra Canela, fazendo as minhas coisas, mas o rádio ligado, né? Aí quando veio a confirmação, nossa senhora, Estava no carro. E aí já passei mensagem, e já dei os parabéns, os grupos da família, tudo. A gente comemora muito, porque é uma confirmação, né? Do que realmente a gente pensou que ia acontecer, mas se confirmou naquele momento. E onde tá o Alisson agora? Agora é na hora da Comer uma gravação pizza. do programa, né? Hoje é dia, que dia é hoje? 17? Hoje é 17. Eu falei com ele vindo aqui, né, pro programa, e ele estava no quarto, descansando. Tomando um mate. E conversou comigo, nós conversamos sobre vários assuntos, enquanto que a BR trancou, né, por vídeo, né, e daí eu sempre, assim, é uma paz, né, porque tu sabe que tá lá longe, mas, nossa, é uma sensação maravilhosa sempre conversar com eles. Ele disse, mãe, tô indo agora, logo em seguida, pro treino de hoje. E como é que é o processo, assim, pra quem tá acompanhando, tipo nós, que não sabe nada de futebol? Eu, no caso, não sei absolutamente. Como é que funciona? Vai quando fica em confinamento e não pode falar com a família? Como é que é? Não, eles vão agora sexta, né? E eles ficam no hotel deles, reservados, treinam, fazem todo... Só que eles têm o momento do dia que eles podem falar com os familiares. Legal. Que isso é muito importante. A seleção se compromete com tudo isso, tem todo esse cuidado. A gente pode ir lá, sentar, tomar um chimarrãozinho, trocar. Claro, nunca falar de coisa ruim, que é proibido. Tem alguma reunião com os pais, assim, os familiares, pra dizer, fala isso, não fala aquilo? Não, mas é um cuidado, nossa, assim, mais meu. Particular. Mais meu, assim. Tipo, se acontece qualquer imprevisto, porque pode acontecer, né? Claro. A gente sempre conversa e discute como vai falar, se vai falar, o que vai, né? Eu sempre sou xingada por isso. Mãe tem que falar, tem que, né? Mas, sabe? A cabeça tranquila, os filhos sob controle, aquela coisa boa, né? Que esteja... tu vai pra lá? Vou, dia 3. Vai lá torcer. E a família dele, toda. né? Também, toda. Os filhos. O Alisson tem 3. 3. Que são a Helena. O Mateu. E o Rafael. E o Sapequinha. O Sapequinha. O Sapequinha aqui, né? Gosta de um banheiro. Exatamente. Ela tava mostrando as fotos pra gente aqui. Não vamos poder mostrar, porque hoje as fotos são os filhos dela, não é os netos. Mas tava divertido aquele vídeo dele. Muito. Até temos fotos dos netos, porque não tem como não, né? Mas me conta, os guris eram aprontões? Assim? Não, eram calminhos? Não. Eles eram calmos, só que depois de adultos, né? Eles se reúnem com os amigos de infância, eles começam a contar o que eles faziam. Que tu não sabia, tipo, no caso. que eu não sabia, nunca soube. Jogar girino na janela do vizinho, nos apartamentos onde a gente morava. Que gente, descobriram agora quem eram os autores, tá? Descobriram agora quem eram os autores. Agora, eu fiquei pensando uma coisa. A gente, quando com os filhos estão na escola, no mundo moderno de hoje, nós temos os grupos de mães do WhatsApp, né? É uma coisa, eu que tenho 3 grupos de WhatsApp. Imagino. Agora, me conta, tem o grupo de mães de jogadores no WhatsApp? Olha, a gente tem amizade, né, com várias mães, né, mas não chegou a esse ponto. Não chegou. Imagina só. Olha, seria uma ótima ideia. Grupo de mães da seleção. Já pensou? Pra trocar curiosidades. Boa ideia. Aliás, acho que uma coisa que a gente não... Eu cheguei a comentar no início do programa, mas... Tu foste goleira do time de handball. Pois é, e o pai deles também no futebol, amador futebol da empresa, ele tinha um grupo, ele sempre levava os guris junto, então, né? vocês tinham dicas, né? Não, e educação é exemplo, né? Exemplo. Tá aí a prova. Tu gostava bastante do esporte também. Eu gostava também. Isso é importante, né? Porque certamente uma referência. Uma família que se mexe, leva todo mundo pra se mexer, Exatamente. né? É verdade. Exatamente. E era outra fase, né? Não era a fase da tecnologia, assim como a gente tem hoje, né? Hoje é muita coisa que te leva a ficar sentado, né? E com os netos, como é?
tenta também levar eles pra rua quando pode? Não, eles não. Eles têm regras com o telefone, com o iPad, tem horários. E a gente brinca muito, faz muita coisa juntos. Assim, quando está os 5 juntos, meu Deus, eu cozinho, eu faço massa caseira. Os pequenos dou um rolinho pequenininho, dou massa, eles comem a massa crua, espalham, sabe? E os grandes também, todo mundo, olha, é uma bagunça. Sabe, Magali, sinto bastante essa coisa, assim, desse teu instinto materno, né? Dá essa sensação de tu sempre quis ser mãe. Muito, muito. Até fiquei grávida por pressão do meu esposo, eu queria esperar mais, né? Mas ele bem queria, jovem, né? queria. Tu tinha 20 anos. Então, mas olha, não me arrependo de nada, foi tudo muito... Foi maravilhoso, né? Agora, tu passou por um momento super difícil também na vida, né? Sim. Que foi a perda, né, do pai dos guris. Sim, com certeza. Sem entrar no detalhe, né, de como foi esse momento, mas assim, como foi como mãe lidar com essa situação com os filhos? O pior momento foi o dia que aconteceu, que eu tive que contar. Um no Rio de Janeiro e o outro lá na Inglaterra. Que se eu não contasse, a mídia contaria. Sim. Então, eu tive que ser rápida e falar. E a minha nora, a Natália, a esposa do Alisson, estava grávida do Rafael. Nossa. E aí eu liguei e disse pro Alisson, filho, segura todas as pontas, que eu tenho uma notícia que não é boa, mas tu tem uma gestante do teu lado, tu tem que estar 100%. Assim, aquela coisa assim de, né? E a gente tentou se comunicar com pessoas que lá era meia-noite, por aí, pessoas próximas dele, para tentar com que eles fossem até ele, para ter mais gente ali. E não conseguimos falar com ninguém. E eu tive que falar dessa maneira. Mas, assim, foi horrível, né? Não foi... O Alisson não pôde vir, né? Então... Mas, assim... Aconteceu, passou, a gente já conseguiu assimilar tudo, a gente sente a falta. E a minha neta agora na Champions League, na França, ela, no dia do jogo, ela levou um lenço gaúcho, que meu esposo sempre ia para as viagens com um lenço. Ele foi piochado, inclusive, né? Ah, é? Eu tenho fotos. Então, ela representou ele. Com um lenço. Quando eu vi ela com aquele lenço, foi assim. Então, isso vai ficar marcado. Eu acho que a gente vai fazer esse lenço sempre como representando nós aqui do Sul e representando ele. Quem sabe a gente não vai bordar uma estrela nesse lenço. Exatamente. Não, é verdade. É verdade. Mas o coração de mãe é incrível, né? Que a gente vai... É emocionante ouvir essa história, porque, claro, a gente... tem que se preparar para as perdas, né? Porque Exatamente. isso faz parte, como diz, né? A única coisa certa que a gente tem é a morte. Exatamente. Né? Mas uma morte trágica, né? E inesperada, assim, dessa maneira. E ter que ser a estrutura disso tudo, né, Magali? Exatamente. Assim, e conseguir dar o suporte para os teus filhos distantes, né? Eu acho que deve ter sido para ti um momento de muita dor e, ao mesmo tempo, de muita superação. Superação, porque tu tem que... eu sou assim. Eu penso assim, tu tem que estar... existe o problema, existe, mas tu tem que erguer das cinzas, levantar e estar bem. Sabe que a questão de mãe, né, sempre tem esse lado de tratar dos filhos em primeiro lugar, né? A gente meu pai faleceu também há 18 anos, e eu sempre ouvi da minha mãe isso. A minha dor eu tive que deixar pro lado, né? A dor da perda do companheiro de vida, do meu amor, porque naquele momento e até hoje ela expressa que ela tenta, então, preencher a vida, manter a vida mais ou menos como era, né? Que a segurança que a gente tem continuasse a existir de alguma forma. Então, é mais um momento para a mulher, né? Para a mãe se superar quando há essa ausência, essa perda. E trazer para si essa força de, às vezes, não viver o próprio luto que precisa para poder amparar toda a família. Exatamente. Porque tem os netos também, sim, né? Sim, todos têm que estar bem.
Mas, assim, são várias coisas que acontecem, que vão acontecendo, que tu vai visualizando, que nem agora na Copa, que ele não vai estar, né? Mas a gente tem que estar sempre pensando que ele vai estar ali, que ele está vendo e que tudo vai dar certo. Tem o lenço e mais algum ritual que vocês têm, assim, pra Copa, pra torcer? Superstição. Não pode mudar o lugar do sofá. Conta alguma coisa, daqui a pouco o Alisson leva algum, sei lá, Amuleto. Nada. É só Deus no coração, assim. É o lenço e Deus no coração. Muita fé. E Aliás, é tudo já, né? Aliás, é incrível, né? Porque como os jogadores de futebol têm essa presença da fé muito expressa, né? Seja quando comemoram gols, enfim, com camisetas, mas, assim, através dos seus perfis. Isto mostra que o que move eles para aguentar estar longe de todos, abrir mão de várias coisas. E o que mantém eles em pé é essa fé. Sem dúvida nenhuma. E na casa de vocês, essa fé foi construída ou isso foi uma coisa Os meninos, eu batizei eles, primeira comunhão católicos, e depois no futebol eles trouxeram essa coisa do evangélico, né? Então, eu sempre fui, eu participei de tudo, eles mantêm sempre essa reunião dos jogadores, essa coisa de ver onde tem um problema com um deles, onde eles aceitam que se entre nesse lado pessoal, espiritual, eles trabalham muito isso. Mas não tem nenhuma superstição, gente. Não posso acreditar, gente. Tem uma camiseta que tu torce, que tu tem que usar aquela. Se ganhou o jogo, não pode lavar a camiseta. Eu me lembro, o Pablo, nosso diretor aqui, o Pablo é o mais supersticioso lá de casa. E aí, gente, nós morávamos juntos, os 4 irmãos, estudando em Porto Alegre. E aí eu me lembro de ter acordado pra assistir um jogo e o Brasil ganhou. E daí no outro dia, na outra semana tinha outro jogo e eu, vou ficar dormindo, não tô afim de me levantar. O Pablo foi lá, enquanto eu não me levantei da cama, pra ir me sentar exatamente no mesmo lugar e comer a pipoca no mesmo pote que eu estava comendo. Quando o Brasil ganhou, ele não sossegou. Então, vamos aproveitar e pedir pros nossos podcasters, videocasters, manda pra gente aí a tua superstição, né, em jogo de Copa do Mundo, se tem algum ritual, se tem alguma coisa que tu faz em família aí mesmo, pra curtir o jogo e manter se o Brasil ganha. Conta pra gente. Aliás, vamos dar dica pro pessoal seguir lá no nosso Instagram, @tudosobreminhamãe. E já que a gente falou em adolescência, tem também o episódio da semana passada com a Cláudia Alaminos aqui, falando sobre a adolescência, ela é educadora parental, e também todos os nossos episódios da primeira, da segunda e já da terceira temporada estão disponíveis aí embaixo, para quem tá assistindo no YouTube, te inscreve no canal, aciona o sininho e aproveita para curtir os nossos outros episódios, muitas pautas importantes. Inclusive, eu vou te indicar mulheres incríveis. O da nossa querida atriz, falando de ser avó, né? Que é a Júlia Lemers. A Júlia Lemers, muito legal. Gente, mas nós temos que ir para os nossos quadros. Olha aqui, sem antes tomar o nosso suco. Olha, sabia que tem suco de uva em latinha? Não tinha visto ainda. Pois é, então toma tua aguinha que nós vamos te servir, suco de uva, Aliança, gaseificado. É o combo perfeito, eu acho. Combo perfeito, eu vou aceitar. Vamos lá. E assim, tem aquele barulhinho. Que delícia. Bonner. Barulhinho Bonner. Ficou o nome agora. Não, sabe o que me deu dó, Tati? De colocar fora essa latinha. É muito linda mesmo. Da vinícola Aliança, sem açúcar, gaseificado, substitui muito bem o refrigerante. Exatamente. E é saudável, né? Porque a gente se preocupa muito aqui, Magali, em trazer produtos, conteúdos que a gente acredita. É o caso do Supermercado Assum, que é nosso parceiro, já foi a dica para fazer o teu ranchinho de Copa do Mundo. Muito gostoso. Acessórios da Amor tem os copos térmicos também para quem vai tomar uma cervejinha durante o jogo, mas para gurizada, né, para quem não tá bebendo, pode também tomar o suquinho de uva gaseificado, que é saudável, 100% uva, sem adição de açúcar, e dá até para levar na lancheira esse também, né? E da cooperativa, né, Aliança, que é uma cooperativa que reúne aí mais 700 associados,
muitas mulheres também. Saúde. Ela quer sempre Viva o Brasil. Viva não o dá pra, Brasil. não dá pra beber sem brindar, E né, é- gente? Brindemos. Agora. Delícia. Vamos pros nossos quadros? Vamos lá, sem antes chamar o nosso parceiro Gênios Educacional. Amiga, pequeno intervalo aqui, daí o que acontece? Cabeça de mãe, pensando nos filhos, né? Provas finais chegando, a situação lá em casa fica tensa. As Que crianças, acontece? ficam numa tensão, é pressão, né? Receio. Essa pandemia trouxe, né, uma ausência da vivência das provas físicas. Sim. Então, muitos adolescentes, muitas crianças que já fazem provas dos anos mais avançados que os teus, estão nesse momento de tensão, estão nesse momento. E aí a família toda precisa se trabalhar emocionalmente para dar esse suporte, a escola também. E aí lembrei, né, do nosso novo parceiro, da Gênios Educacional. Exatamente. Tava dando uma olhada, o pessoal tem perguntado, né, que trabalho que a Gênios desenvolve. Mas antes de falar sobre isso, eu tava vendo dados até preocupantes que a Gênios traz nesse material justamente e que despertou esse trabalho tão inovador da Sim. Gênios, que é justamente oferecer esse suporte para números como o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. A fonte é a USP, de 2019. E outro dado, Tati, o Brasil é um dos campeões mundiais em estresse e ansiedade dos alunos em sala de aula. Com dado certeza. que é da USP de 2017. Tu imagina como é que tá No agora. pós-pandemia, muito mais. Os relatos são realmente de todos os lados, viu? De todos os perfis de comportamentos, de personalidades. Então, e a esse Gênios suporte- atua justamente nisso, com especialistas em conteúdos dinâmicos e práticos para fazer essa transformação, para dar esse suporte que vai além, né, das questões cognitivas, de aprendizado, mas para a questão emocional, para que isso aconteça de forma tranquila, inclusive em 4 pilares importantes. Uma abrangência, né, do programa, ela vai para o âmbito da escola, âmbito escolar, super relevante, para os professores também saberem lidar com isso, a família e principalmente, claro, os alunos que são os mais impactados. E o bacana é que esse trabalho aqui é bastante focado na área da educação pública. Super importante, ou seja, uma abrangência ainda maior. Quer conhecer um pouco mais da Gênios Educacional? Acesse o site que está aparecendo na tela para ti aí, conheça esse trabalho e vamos juntos transformar a educação desse país. Bueno, momento dos nossos quadros, aquelas perguntas que a gente repete para todas as mães que passam por aqui. Vamos começar com aquele bem especial, que a gente já diz o seguinte: mãe não tem língua, porque morde sempre. Eu ouvi também esse dia do cuspe pra cima, né? Que cai na alguém testa. falou aqui. Ah. né? Foi a Gabi, eu acho, a Gabi. Mordeu a língua muitas vezes com os guris? Olha, depois que eles começaram a crescer um pouco mais, eles sempre me cobravam as coisas, né? Tipo, não faz assim, meu filho, isso não vai acontecer, isso não anda sem camisa. Mas assim, ó, eles aprontavam muito. Correndo na obra, onde era a nossa casa, agora eu me lembrei desse fato. E eu sentada do outro lado da rua, dizia assim, parem de correr nessa obra. E eles no segundo piso, correndo dentro da obra. E o Muriel saltou de uma sacada para outra, que era um Olha. espaço Que curto, crianças e ele não me tranquilas. cai assim, ó, para baixo, cheio de andar? ferro, um andar, cheio de ferro de construção. Gente, esse guri levantou tão ligeiro, e eu fui correndo olhar. Ele não tinha se machucado muito, mas ele podia ter se quebrado. Sim, mas E aí eu o vivia anjinho dizendo, segurou, o pra anjo ele cair segurou. devagarinho. É. E aquelas coisas que a gente vê as mães dos outros fazerem, que a gente diz, isso eu não vou fazer, ou as avós dos outros fazerem, ou quando, né, quando a gente não é avó e depois se torna. Isso aqui o meu filho não vai dar fazer. massa crua. Tipo dar massa crua. Mas essa avó que é um pouco diferente. É? Porque ela incentiva a fazer. Tipo, vamos comer isso aqui, vamos, sabe? Às vezes, assim, aquela coisa que não pode, né? A avó pode fazer um pouquinho, mas bem pouquinho, né? Mas não teve coisas assim, tipo... Claro, na época não tinha tecnologia, né, Magali, Não. assim, de celular. Mas meu filho não vai olhar
YouTube Kids, né? É. Na época não Mas tinha. assim, ó, coisas que aconteciam que não poderia ser feito e a gente acabava cedendo, acabava, né? Não, mas a minha sogra disse que não podia isso. Tipo, bota um azeitezinho, né? Pra passar dor de ouvido. Eu disse assim, nunca vou fazer isso. Nunca vou. E ela diz assim, mas tu pode pingar na orelha, né? Sim, na minha já pingaram. Então, essas acabou coisinhas assim, que na hora do aperto tu vai lá É e verdade. sete. Já não sei mais o que fazer. Eu vou botar o azeitezinho quente que eu Magali, adoro. te fazer agora te fazer aqui um desafio, pra ver se tu lembra a música que tu cantava. Ai, pra boi da eles. cara preta. Ah, Na hora de naná. Gente. tadinhos, assustados. Mas os meus cantam até hoje. Ai, eu adorava. Não mudaram a letra? Revelações. Vocês vão Canto naquela até mesmo. hoje. Boi da cara preta. Só que o meu Aham. eu boto a mamãe. Pega a mamãe que tem medo de careta. Nunca me animei a botar Aham. eles. Mas assim, ó, era aquela hora mais gostosa, né? De naná. Apesar de que às vezes tu nanava, botava na cama. Dava aquele sorriso. Não, Espinhos às no vezes. berço. Não é? Nem era choro, às vezes era sorriso mesmo. Achou que eu ia ficar no berço. Não, não. É. Mas olha aqui, ó, vai ter que cantar um trechinho do Boi da Cara Preta. Então vamos lá. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Ai, eu amava cantar. E afinada, hein? Magali, mas aqui antes de começar o programa, tu disseste assim, mas eu vou pedir para quem cantar? Mas já cantei, já vi o programa cantando. Não, mas elas Uma- querem escolher uma música. Escolhe né? pro Alisson, ele ama. Vamos que... Ai, Que pedido gente, foi esse? Nossa Senhora! Pois é, então deixa eu ir pensando até o final. Vai Encerro pensando, cantando, Vamos dar então. 5 minutos pra Xana pensar, enquanto tu nos conta quais são os teus 5, ou quais existiram 5 minutos de silêncio quando eles eram menores? Acho que não, hein? Olha, existia. Porque eu procurava, assim, recolhia eles, dava a jantinha, o banho, já preparava a meia-luz, só ligava o abajurzinho da sala, colocava um desenho mais tranquilo. Eles vinham se aninhando no sofá. Normalmente eles dormiam, assim, quando bem menores, né? Uhum. E aí a mãe fazia o quê? Eu ia ler, fazer alguma coisa que eu gostava muito, tipo um tricô, alguma coisa assim, porque quando eu cuidava deles, eu gostava de fazer um crochê, um tricô, e aquilo me fazia passar um pouco tempo, né? Porque a gente abre mão do lado profissional, né? Então aquilo era o tempinho que eu tinha pra fazer o que eu Pra te gostava, encontrar ou com assistir os um filme, um Olha que programa. bom tu ver. Sabe que eu fiquei pensando assim, né? A gente tava falando antes sobre o momento do luto e tal, né? De a mãe sempre superar as suas coisas de uma maneira muito mais rápida pra poder dar suporte pros filhos, pra família, de um modo geral. E eu fiquei pensando nisso, assim, Magali. Se hoje tu olhar pra trás na tua história, teve alguma coisa que tu abriste mão pelos teus filhos? O trabalho, né? Eu fiquei praticamente toda a infância, assim, do Muri até os 6, 7 anos com ele, né? O Alisson veio... depois, com o Alisson, eu fiquei os 2 anos dele, né? Tinha daí uma pessoa que ajudava, uma secretária, enfim. Mas daí eu comecei a trabalhar meu lado profissional. Ou querer voltar a estudar, ou começar a trabalhar esse lado também. Porque a gente abre mão. Depois que eles ficaram grandes, assim, teve alguma coisa que tu pensou, isso aqui eu deixei de lado e agora eu vou atrás? Ai, assim, ó, de buscar sempre mais. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? O meu trabalho. Ir buscar, correr atrás do que eu queria, de fazer, né? Mas sempre tendo o tempo pra eles, o tempo da avó, né? Que também já era. Que era uma Pois pergunta que eu é. ia dizer, como é que tu te divide, assim, a tua vida aqui, mas também estar junto com a família do Muriel, né, no Chipre, a família do Alisson na Inglaterra. Tu tem uma dinâmica, Sim, uma organização, né, pra É estar que, presente. tipo, 2, 3 vezes no ano eu estou viajando,
normalmente 20 dias, no máximo 30, eu fico fora. E aí eu vou para o tempo para cada um. O mesmo tempo Não, eu não contabilizado. consigo. Às vezes eu não consigo o mesmo tempo, mas só para te ter uma ideia, agora, no aniversário do Alisson, que foi dia 2 de outubro, eu disse, filho, a mãe quer ir para ir no teu aniversário, passar junto contigo. Então, tá, mãe, vem. Aí foram 10 dias. Quando eu cheguei lá, eu não consegui ficar em paz se eu não fosse pro Chipre ver como a família estava lá, com meus próprios olhos. Aí eu disse, Alisson, compra passagem pro Chipre. Mãe, mas não vai ficar muito cansativo. Não, são 5 horas de voo. Não, eu fui... Em 3 dias eu fui pro Chipre, então eu voei 10. Mas chegando lá, a gente fez muita coisa nesses 3 dias. Foi, assim, maravilhoso. Coração de mãe se multiplica, Aí né? fica na paz. Aí eu voltei na paz, talvez não consegui fazer tudo com um, né? Mas consegui dividir. Mas vai contabilizando na próxima compensa. Então eu achei uma resposta pra ela. Uma coisa que ela deixou de fazer quando eles eram pequenos era viajar, que ela tá fazendo bastante. Muito agora, isso é verdade, muito, isso é verdade. muito. Graças a Deus. Vamos ver as fotos, então, dessa Vamos! família. Aeroporto. Isso foi no estádio. Na frente estádio, do olha a louca, estádio. achando que era aeroporto. Em Paris. Eles tudo paramentado, É. amiga. Foi ótimo. Mas exatamente. podiam tá indo pro jogo. A gente estava indo pro jogo. A maior, 17 anos, Isso, né? a Helena no colo. E o Francesco e o Matheus. Só faltou o Rafael, que como é bebezinho, às vezes ele não ia em certos eventos. Isso é o que é a Champions League? Isto. É a final. A final da Champions League. Que Uhum. legal. Aliás, pra quem tá só nos ouvindo, né, não esquece de passar tanto no YouTube quanto no Instagram pra ver as fotos que a gente mostra aqui, as fotos preferidas da maternidade das nossas convidadas. Os mais velhos são os filhos do Muriel e os mais novos do Ares. Vamos pra próxima? É. Um abraço de mãe e vó, né? Conta pra nós essa foto. Essa foto é o aniversário do Mateu, que foi feito no Brasil, né? Este ano agora, que a gente conseguiu a gente consegue fazer os eventos quando eles estão aqui. Aí eles fizeram a festa e a gente se reuniu. Eles vêm uma vez por ano? Eles vêm uma vez por ano. Vamos pra próxima foto. Linda essa foto. E eles pequenininhos. E olha só, gente. Tira o urso um pouquinho pro lado ali, Tati. Diz ali, ó, obrigado por tudo. Por tanto amor. Por tanto amor. Eu realmente tô sem óculos hoje, tá? Feliz Dia das Mães, com amor, Muri. Muri. E fiquei Isso foi um cartão? Isto. É uma foto nossa. Eu costumava fazer os docinhos das festas de aniversário. E aqui, este evento... Festa raiz. Festa raiz, né? Este evento era algo, porque eu ficava uma semana preparando tudo e eles me ajudavam. Sempre. E eu escondia os docinhos em cima do armário mais alto. E proibia eles de mexer nos docinhos. Senha para... Deu a senha para uma arte bem Exatamente. feita. Comiam os docinhos? Comiam docinhos. Escondido. Guris. Vamos adiante, tem mais foto? Acabou as fotos? Sim. A gente agora vai querer ver as fotos do pós-Copa. Nós vamos ter que nos comprometer de mostrar essas fotos por aqui também. Com certeza. Olha só, que legal as fotos. Lembrando, então, para vocês curtirem a nossa página lá no Instagram. A Magali já tá nos seguindo por lá, né? E nós seguindo ela também. O teu perfil é fechado, né? O meu é. Como é que é manter isso, assim? A mãe do jogador fica famosa? É que tem que fechar, né? Porque senão... Vem muita mensagem, muita coisa. O pessoal é um pouco... Durante um tempo eu mantive aberta, mas depois eu fechei. Invasivo, né? Às vezes, pra manter a tua privacidade. Agora vamos pensar um pouquinho de surpresa de filho. Isso. Né? Sabe aquelas situações... que ou dá uma vergonha, que o filho fala uma coisa muito direta pra alguém na frente, ou alguma pergunta que surge, tu fica sem resposta, ou com os netos mesmo, que tenha acontecido alguma coisa nesse sentido, te lembra? Tu fala na infância deles? Eles na infância. Então eu vou contar um fato. Alô, revelações! Ai. O Alisson era muito espontâneo.
E fui tomar um chimarrão na casa de 2 tias minhas, chegando lá, assim. Quando eu olhei, ele tinha o quê? Uns 8 anos, mais ou menos. Ele chegou na frente da minha tia, olhou pra ela, assim. E ele pegou nela, assim, no peito dela. Gente, eu não sabia onde eu ia enfiar a minha cara. Mas o que motivou? Ele falou? Não, ele sempre fazia uma dessas. Ou ele pegava na barriga de alguém que tinha muita barriga. Deve ter chamado a atenção pelo volume, entendeu? Sim, Ele achou queria diferente, ele queria tocar. É. E a barriga, ou de uma pessoa muito... Ele fazia, eu morria de vergonha. Ai, que Me lembrei de uma agora, dessa semana do Gonçalo, que ele disse, mãe, bota aquele teu pijama de Natal, que a gente tem todo mundo igual e tal. Eu digo, tá, filho, tudo bem, né? Entrando em clima de Natal, vai lá. Digo, então pega pra mãe lá na gaveta. Ele foi pegar e disse, ô mãe, aquele negócio que tu usa nas tetas lá tá caindo pra fora. Ai, jura? O sutiã. Aquele negócio que tu usa nas tetas. Exatamente. Ainda bem que tava só eu e ele. Viu Não, como é? Sabe que tu falou em pijama e me veio essa imagem, e aí eu vou contar pra poder introduzir esse assunto, que é quando o meu filho era menor, ele entrava dentro do meu pijama. Aham. Não é, entrava, ficava com a cabeça aqui, botava as pernas. E aí me veio essa questão assim, né? Como os meninos são super apegados à mãe, São. né? Não é lenda, é fato, é real. E tem fases também E tem disso fases, ficar claro, exacerbado, né? Claro. Mas os meninos eram assim e são contigo ainda muito apegados? Eles são. E são ciumentos também. É? Uhum. Eles são. Ciumentos? Me cuidam. Controlam a mãe, Controlam. controladores. Sim. Jura, Magali? Agora nós não temos só a Maria Eduarda para cuidar, que tem 17. Agora nós temos a mãe. Também. Pra cuidar, eu adoro essa do Vou ter cuidar. 2 trabalhos, eles dizem. Mas olha esses meninos crescidos ainda, Aham. viu? Eu achei que só? era uma fase só que ia passar. Não passa. Ai, ai, ai. Mas agora, olha só, nós vamos aproveitar a presença da Magali aqui para Vamos. estrear um quadro novo no nosso podcast. Diga. Quadros novos no nosso podcast. Se chama... Vou dizer quem é que vai vir, tá? O que Diga. tu acha? Vamos ver se vai dar certo. Vai entrar lá na nossa tela. Estreando o nosso quadro novo, Márcio Killing, que além de baita ator gaúcho, já jogou futebol. Inclusive, protagonizou a série Chuteira Preta, né? Olha. Exatamente. Então, vamos ver o que o Marcinho quer saber no nosso novo quadro, Em Nome dos Pais. Temos uma convidada especial, Dona Magali, mãe dos nossos queridos goleiros Muriel e Alisson. Bom, quem me conhece sabe que eu sou colorado, fanático, e joguei também bola durante muito tempo. Só que eu sou diferente dos seus filhos, Dona Magali, eu sou atacante, né? Eu sou o terror dos goleiros. Mas, brincadeiras à parte, eu gostaria de saber de você como é que é ser mãe de goleiros, né? Porque a gente sabe que o goleiro pode defender 10 bolas na partida e toma um gol, aí ele já é, né, massacrado, o goleiro não presta. E como é que é, né, essa relação, esse coração de mãe quando os goleiros estão lá trabalhando? Ainda mais agora, né, na Copa do Mundo, que o Alisson vai defender a meta do Brasil, e vamos torcer para que ele traga a tão sonhada taça, né, de hexa-campeão. E é isso, a minha pergunta é essa. Um beijo para você, Tati, um beijo para você, Xana. É um prazer estar no programa de vocês. E é isso. Como é que é ser mãe de 2 goleiros? Então vamos lá, vamos querido. responder. Que legal, obrigada, Marcinho. É um querido. Assim, ó, eu penso que é uma escola também, né? Que nós passamos por um processo como mãe, como pai, enfim. No início eu me incomodava bastante com os comentários, com os xingamentos durante o próprio jogo, né? Então tu tem que saber filtrar muito, tem que fechar a boca, não falar, né? Então, e matar no peito.
Então, assim, ó, nos jogos, eu escutava muito a reportagem, eu escutava muito tudo isso, então eu aboli tudo. Eu gosto de assistir os jogos na TV, pelo fato de eu poder ver o lance e saber interpretar quando é falha, quando não é falha. Eu gosto muito de ver, para ter essa. Então, eu sempre fico no jogo ao vivo, ali no campo, tu não consegue ver o replay conforme onde tu estás, né? Sim. Então, isso é importante para tua avaliação. Mas, indiferente ou não, na Copa, agora, falando de Copa, cada jogo vai ser, assim, super importante, cada detalhe. E a gente tem que ter na cabeça que a gente é ser humano, que pode haver falhas também, né? Mas, de qualquer forma, o que acontecer, eu penso assim, o que eu posso fazer é estar com ele, né? Falando, apoiando, e não vou negar, é tenso, é muito tenso. É, porque a mãe do atacante tá sempre comemorando um gol. Exatamente. E a mãe do goleiro tá sempre comemorando o não gol. Mas eu já comemorei um gol que o goleiro do fez. goleiro, é verdade! Isso maravilhoso, maravilhoso. E a sensação, como é que Gente, porque assim, ó, quando tu vê que tá terminando o jogo e eles correm pra área, tu fica assim, gente, tu não vai conseguir voltar, tu não vai conseguir, né? E aquele dia, quando ele deu aquela cabeçada, eu tava bem sozinha assistindo o jogo. Eu gritei tanto, eu corri tanto dentro do meu apartamento. Eu gritei, botei aquilo pra fora, assim, uma emoção lá de 20 e poucos anos, assim, sabe? O grito do O gol! grito do gol do goleiro. Que legal! Gente. Qual foi esse jogo aí? Porque eu tô falando. Ai, Eu gente. sei que ele fez um gol, mas não sei qual foi o jogo. Eu não sei qual é que foi o time, porque eu também vou confessar que eu não gravo muito, não fica muito na memória, mas eu sei que foi aquele gol. E eu esperei, assim, quando eu vi que ele entrou no túnel, que ele foi pro vestiário, eu já liguei e já gritei. A gente gritou muito junto. Que legal! Que maravilha! Foi Mas é lindo. realmente assim, olha, ser mãe de goleiro não deve ser fácil. Não. Eu brinquei no início do programa que, tipo, né, mais xingado que a mãe do goleiro, só a mãe do juiz. Exatamente. Né? Porque nunca tem razão. Mas agora eu fiquei pensando, a gente vai conversando e vão surgindo várias perguntas. Qual é a tua memória de Copa do Mundo? Da Magali, assim, fora os teus filhos como jogadores, como goleiros, etc e tal, e futebol. Mas assim, tem a tua memória? Tem, claro. Eu sempre gostei de torcer e de assistir. Gostou. Qual foi a tua Copa mais emocionante, tu acha? É que eles ganharam o P. O Penta? É. Ah, legal. Tu lembra Muito. onde tu tava, Tafarel, Magali? não, eu não me lembro onde eu tava, mas assim, o Tafarel, aquela imagem de todos os jogadores, eu sempre torci, vibrei muito e nunca pensei que eu ia estar, assim, neste lugar onde eu vou estar esse ano. Ai, que legal, Ai, gente. nunca Deseja sonhei. Muito sucesso pra ele, É. né? A Vamos gente conhecer? tem um quiz. E olha que no quiz a gente preparou uma pergunta que talvez tu já tenha até respondido, né? Torcer no campo ou na sala de casa? Olha, tem a emoção do jogo, da torcida, tem os dois lados, mas assim, ó, o poder assistir o lance, como foi aquela defesa, onde pegou, em que dedo que pegou, né? A posição do pé, que tu não enxerga se tu tá ali no estádio, né? Pra mim é muito importante ver também. Eu gosto de assistir na TV. Só me lembrei mais uma perguntinha do quiz. Tem álbum da Copa? Tenho. Tenho o álbum da Copa. Com certeza. Vai lá. Receber a filharada em casa ou visitar a turma nas casas deles? Olha, cada um tem seu valor. Mas eu gosto de estar com eles na vida deles, assim, no cotidiano deles, na rotina deles, que é diferente. Chopinho pra comemorar e torcer ou espumante pra brindar? Uma espumante ou um vinho. Boa. Ir às compras ou ganhar presente? Ai, gente, isso é difícil. Os dois. Mandar mensagem de bom dia ou espera receber um olá? Mandar a mensagem. Independente se mandaram ou não, né? Aham. Vamos estar aqui, ó. Oi, tô aqui. É isso. Tu prefere o conforto da tua casa ou dos hotéis? Ai, viajar
maravilhoso. Maravilhoso. Mas estar no conforto... Voltar para casa é maravilhoso também, né? Praia ou serra? Praia. Shima ou café? Os dois. Que legal. Olha, Magali, muito feliz de te conhecer um pouco melhor. Eu também, gente. E eu acho que, sobretudo, nesse clima de Copa do Mundo que a gente está vivendo agora, mostrar, como a gente falou durante o podcast de hoje, a importância que tem a estrutura familiar, a formação humana, né, dessas pessoas que estão lá nos representando a todos nós brasileiros, colocando através do seu esporte, da sua profissão, um pouco das nossas esperanças como cidadãos, né? Então, assim, obrigada por tu te disponibilizar, contar um pouquinho dessa história tua, dos teus filhos aqui, da tua família. E que isso sirva de inspiração pra gente como brasileiro, né? Estarmos mais unidos, né? Estarmos juntos nessa torcida. Muitas pessoas podem dizer isso é só um esporte. Não. Isso é a esperança, né? Isso são várias vidas que estão envolvidas ali, dedicadas, profissionais, de abnegação, representando a todos nós brasileiros. Então, esse podcast também eu acho que é pra gente desejar uma boa sorte para nós todos, né? Com certeza. E principalmente para entender também, né, que por trás de um grande atleta tem esse suporte, né? O suporte da família, o suporte de uma pessoa, Magali, que eu me encantei em conhecer, adorei. Obrigada. Desde o momento que a gente falou no WhatsApp. Foi maravilhoso. Generosa, carinhosa, amorosa, afetiva, uma pessoa de escolhas, né? De posicionamento. E aí o reflexo tá aí nos filhos brilhantes, né? Profissionais. Pelo que tu disseste aqui também, carinhosos, atenciosos, que te deram uma família maior ainda. Sim. E cheia de alegria. É maravilhoso, então, é o bem maior, né? E que vocês possam, assim como nós todos, possamos comemorar aí essa taça. Gente, vai ser demais. Aí eu vou voltar aqui, com certeza. Isso aí, a gente promessa, promessa. Promessa. Vídeo comemorando. Dívida. Mas olha só, antes da gente terminar, vamos dar as nossas dicas de hoje aqui do nosso podcast. Eu vou trazer 2 dicas bem rapidinhas, Tati, que é a seguinte. Já que a gente tá nesse clima de Copa do Mundo, de futebol, eu assisti há pouco tempo, e fica a dica pra quem tá nos acompanhando, sei que tu já assistiu também junto com o Theo, né? A série do Maradona, que conta a história de vida dele, que também, né, um baita atleta, mas que a sua vida, eu acho que até pra retratar um pouco do que a gente tá comentando aqui, né? A importância que tem a estrutura emocional, psicológica, né, física, para um atleta de alto rendimento, como é o caso de um jogador de futebol, do nível desses que a gente está falando por aqui. E é muito importante a gente conhecer toda a história de vida dessas figuras que acabam se tornando ídolos, né? O Maradona, ídolo do futebol mundial, ídolo do futebol argentino, rival eterno do Pelé, né? Mas uma grande história pra gente conhecer. Então, Maradona tá no Prime Video. Fica essa dica pra quem quiser conhecer um pouco melhor dessa história. A mãe dele aparece muito ali, né? Se conta um pouquinho dessa história de vida familiar realmente do Maradona. E a outra dica, amiga, é o seguinte. Tava prometido aqui, hein? Tava prometido de uma grande mulher. Uma grande mulher. A dona Assunción, a saga de uma imigrante. Relatos de Assunción Romaccio, fundadora de um dos maiores grupos varejistas do sul do Brasil, que sabe qual é? O Assum, que vem de Assunción. É o livro... Assum. Que conta a história de trabalho, de garra, de suor, de redenção, né? Que também é a história de todos nós, a personificação do supermercadista. Estamos falando que atrás dos atletas tem pessoas, tem famílias, e atrás também das grandes empresas, daquelas que dão certo, principalmente, também tem figuras importantes, como é o caso da dona Assunción. Começou na praia, né? Cidreira. E aí, ó, várias lojas. Mais de 35 lojas. Mais de 35 lojas, né? Uma rede que em expansão. Tá em expansão. Exatamente. Trazendo aí novos investimentos para o estado. Muito bom mesmo. Tá? Pra gente conhecer um pouco mais também da história do Assum através dessa grande mulher, dessa grande mãe, dona Assunción. Lembrando, já que eu falei no Assum. Aproveita antes das minhas dicas. Porque essa brincadeira. Conta por quê? Porque lá em casa eu sempre peço o Assum pelo telefone, né? Pelo aplicativo, pelo site e tal. E aí, quando chega o Assum, a minha pequenininha toca a campainha, ela diz: ó, é o Assum. É o Assum. Que amor. E aí eu trouxe um vídeo, mostrei e eles ficaram no vídeo. Assum.
Assum. Agora, toda vez que a gente fala assum, vem essa brincadeira na nossa cabeça. É porque amanhã, né, dia 25, Exatamente. vai ter no site, no app e nas lojas físicas a Black Friday do Assum. Então aproveita e já faz o teu rancho de Copa do Mundo. Ah, Já verdade. faz. Eu tenho 2 dicas também. Uma série que eu vi, um documentário, uma série que eu vi com o Theo, algumas partes, tá? Que é o Caos Perfeito, já que a gente tá falando de futebol, do Neymar, né? Contando várias passagens da vida dele. Então, fica a dica para quem gosta de futebol. E com a minha filha, que eu vi no feriado, o filme Enola Holmes 2. É muito bacana, gente, para assistir com os adolescentes de vocês. Ela é a Enola, a irmã do Sherlock Holmes. Então é uma história muito interessante. Já é o 2º filme, continua cheio de ação, muito divertido, tem romance também, romance teen. Fico feliz quando a Tati traz as dicas dela, porque eu vejo uma luz no fim do túnel. Sim. Que um dia eu vou sair da Macha e o Urso. Vai, com Essa é certeza. meu urso, Vai urso. te divertir, E vai ser viu? muito Esse filme é muito bom. divertido. As minhas 2 dicas estão no Netflix. Tá aqui o ursinho da sorte. Deixa eu só, a Amanda mandou a dica de música pra mim. Vamos dar a canequinha pra ela? Verdade, Amanda, tá aqui. Olha aqui, ó, tô aqui com o meu ursinho. Ai, Se a que Mercedes amor. vê que Ó, eu... temos um presentinho eu pra ti, roubei já o vou ursinho. abrir aqui. Aliás, o Gonçalo tá me pedindo pra eu levar pra casa esses Quem bonecos. Ai, né? meninas, Ah, é? obrigada. Ó, uma lembrancinha como agradecimento pela Ai, tua presença que coisa conosco boa. aqui. Obrigada. Pra tu tomar um chazinho e te acalmar na hora do jogo. Exatamente. Muito Tá obrigada. bem calminha. Linda, bem tranquila, amei, porque vai amei. dar tudo Vai certo, dar tudo gente. certo. Olha aqui, ó, nós estamos aqui, mesmo sem saber o resultado, apostando que deu tudo certo. Tudo certo. E deu, né? E deu. Então eu vou cantar. Ah, que Ai, bom! A Amanda mandou uma dica de música aqui, ó. Oba. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que o novo dia vai brilhar. Sua hora vai chegar. Valeu, gente! Obrigada! Força, Brasil! Obrigada! Tchau! Tchau! Beijo, Magali! Obrigada. Não te esquece de te inscrever no canal, de acionar a sinetinha, compartilhar o conteúdo e fazer o nosso podcast chegar a muito mais lares deste Brasil. E vamos lá, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Tchau, tchau. Mete essa Pam, cabeça, pam, mete o pam, pé. parararara, pam, 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 pam.